Olá, amados, a paz de Arruxo, há quanto tempo, hein? Mais de um mês eu fiquei aí afastada, né, devido à mudança, mas consegui organizar as coisas na minha casa. Ainda tem coisa ainda para organizar, mas já está meio caminho andado, né? Então, que novo endereço, né? Estou aqui, estou com duas filhas agora, uma chama Júlia, a outra chama Belle. A Júlia tem 3 meses, a Belle tem 2 meses. Então, se vocês ouvirem aí alguém falar miau, são minhas filhas, tá? E aqui também tem, né, o Super Gás Brás. Se vocês ouvirem o Super Gás Brás, ou então é assim tipo, buzina, né, que vendem pão aqui, passam toda hora buzinando para vender pão, né? Então aqui é assim. Tem muitos vendedores, é o carro do peixe, é o carro do ovo, entendeu? Então é assim. Mas, dando continuidade aí, né? A gente parou aqui no nosso amado Geraldo, né? E ele falando sobre a revelação no terceiro céu, a visão em Patmos. Então vamos aqui dar continuidade ao que ele está falando, né? E eu estava com muita saudade de vocês, de gravar os vídeos. Então vamos lá. Vamos lá. Vou botar aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui se tá legal, tá? Aí eu também, amados, fiquei sem internet, aí botei uma outra internet, também teve isso, né? Então vamos aqui dar continuidade aqui que o Geraldo vai falar. Ih, peraí. Para os gentios, prega a graça. E nós abraçamos o que Paulo prega. Então, veja bem, ele fala, né, que eles abraçam o que Paulo prega, né? Então, ele segue a Paulo, na verdade. Mas a gente vê aí que tem coisas que... Não, peraí, não é isso que eu quero não, eu quero isso aqui. A gente vê aí que tem coisas que ele fala que não está de acordo com o que Paulo instruiu, que foge, né, do que Paulo instruiu. Então, vamos aqui continuar, peraí. Olha o que o apóstolo dos gentios diz quando volta do terceiro céu com uma revelação para a igreja. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Segura aí. Significa que alguém se meteu no meio dos gentios com uma mensagem que não era para os gentios e começou a inquietar e a perturbar a mente dos gentios. Porque Paulo tinha uma mensagem exata. Alguém então, disse Paulo, há alguns aí. Paulo não deu nome aos bois. Então existe alguém que está inquietando vocês e estão querendo transtornar o evangelho de Cristo. Estão vindo então com uma mensagem que não foi revelada no terceiro céu para vocês. E Paulo então deixa claro no versículo 8, preste atenção neste versículo. Mas, ainda que nós, Paulo, Barnabé e Tito, que estava com ele no encontro com Pedro, Tiago e João, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Foi isso que o nosso apóstolo disse. Então o que eu entendo aqui? Que se alguém vier aqui e falar para mim, um anjo de Deus me trouxe uma revelação para vocês, Paulo está dizendo, seja anátema. E eu obedeço, por quê? Porque Paulo ouviu isso aqui que ele está falando do terceiro céus. Quem está dizendo que será maldito não sou eu. Porque as pessoas dizem, o pastor disse que ainda que um anjo trouxer uma mensagem, seja maldito. Não fui eu que disse, foi Jesus que disse a Paulo no terceiro céus. Então Paulo está deixando claro, olha pessoal, ainda que nós mesmos, ou um anjo venha do céu,
vos pregue outro evangelho, o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei. Então, amados, ele está falando que é o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei. Mas a gente viu no vídeo anterior que quando ele disse para ir à circuncisão, que ele falou para João, Pedro ir aos circuncisos, não é para pregar a circuncisão, que é a escravidão, que é a religião, a lei, que é a religião, mas é para ir àqueles que estavam escravizados nessa lei, nessa religião, para poder anunciar a liberdade que o nosso Salvador nos deu através do seu sacrifício, né, por nós na cruz ou no madeiro, né? E, né, porque ele morreu no madeiro ou na cruz, a gente não sabe, eu sinceramente, tem uns que falam, eu sinceramente, gente, agora eu tô até assim meio na dúvida disso, porque a escritura fala, né, maldito todo homem que morreu no madeiro, que for pendurado no madeiro, né? Mas também fala de cruz, e a gente vê que os satanistas, eles gostam muito de colocar a cruz invertida, né? Então, ou seja, a cruz ela fica ao contrário, porque é uma zombaria, né, da morte do nosso Salvador. Então, eu sinceramente tenho minha dúvida. Mas então, eu vou falar madeiro, né, porque na escritura também fala madeiro, mas vocês vejam que Yahushua, ele foi sacrificado por nós, ele se sacrificou, ele se doou por nós, para nos dar liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, quando ele disse, né, para para João, Pedro, ir aos circuncisos e para Paulo ir para os gentios, não é para ele ir a pregar a lei, como o Geraldo que está falando, que era que eles iam pregar a lei, né, a circuncisão. Não, mas é para eles irem para esses que estão no engano, para sair do engano e seguir a Yahushua, né? Então vamos ler aqui Gálatas 1. Do que se trata o Gálatas 1? Opa, peraí, vamos botar aqui Gálatas 1. Ó. Bora? Peraí. Eita, Felso, travou aqui, é? Peraí. Travou aqui, gente, peraí. O que houve? Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Gálatas 1. Vamos ver aqui. Vamos botar nessa aqui. Vamos lá. Eu esqueci até de colocar aqui de novo, né? Então, vamos ver aqui o que o apóstolo ele vai falar aqui nesse Gálatas 1, né? Porque é sempre bom, amados, a gente está lendo a escritura toda. A gente está lendo o que realmente está sendo dito. Vamos lá. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homem, nem por meio de pessoa alguma, mas por Yahushua e por Yahu Pai, que o ressuscitou dos mortos. Vocês vejam bem que Yahu ressuscitou Yahushua dos mortos. Você veja bem, ele está falando bem claro. Mas por Yahushua e por Yahu Pai, que o ressuscitou do morto. Ele ressuscitou quem? Yahushua dos mortos, né? Então a gente vê isso bem claro. Então vocês vejam que a própria escritura diz, no apóstolo Paulo diz que Yahushua é um e Yahu é outro. Se Yahushua fosse Yahu, como é que ele diz que Yahu ressuscitou Yahushua? Então o próprio Pai teria se ressuscitado. Então a gente vê que não tem base na escritura falar que Yahushua era Yahu na terra. Não. Yahu andava com Yahushua, estava com Yahushua na terra. Yahu esteve com Yahushua, o Yahushua foi cheio do Espírito, ele foi gerado pelo Espírito do Pai, que é o próprio Pai, mas ele não era Yahushua. Yahu é um e Yahushua é outro, né? Vamos lá. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, a vocês, graça e paz da parte de Yahu, nosso Pai, e do Senhor Yahushua, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, ou seja, de nosso Yahu, do Criador e Pai,
a quem seja a glória para todo sempre. Assim seja. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Yahushua, para seguirem outro evangelho. Eu estava falando isso para quem? Para os Gálatas, né? Que ele estava falando, ele escreveu isso aqui para a Galácia, as igrejas da Galácia. Então ele estava falando isso para os, tipo assim, os galacienses, vamos botar assim, né? Então vocês vejam bem, admiro-me de que vocês, né, os Gálatas, galacienses, vocês da Galácia, estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Yahushua. Não é porque abandonando tão rapidamente, porque eles estavam seguindo a Yahushua no espírito e eles abandonaram para seguirem outro evangelho. Qual evangelho? O evangelho da religiosidade, de tudo físico, de nada no espírito, mas de tudo na visão física, na visão carnal, né? Aí aqui, ó, que na realidade não é o evangelho, mas não é mesmo, amado, porque o evangelho, que são as boas novas, é um evangelho baseado na visão do espírito, não é no físico, mas é na visão no espírito, da gente conseguir enxergar a visão no espírito. E aqueles que estão no outro evangelho, que é um evangelho de barganha, um evangelho de religiosidade, conseguem só ver as coisas no físico, não conseguem enxergar as coisas do espírito, né? O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Yahushua, assim. Por quê? Porque muitos até hoje não compreendem o evangelho de Yahushua, porque o evangelho dele é um evangelho no espírito. Ele mesmo disse, o reino de meu pai não é de visão aparência, de visível aparência, né? Mas é um reino no espírito que não dá para ver, mas a gente só consegue ver com os olhos espirituais que o próprio Pai nos dá. Né? Não é qualquer um que consegue entender, ouvir. Quando o apóstolo disse que ele foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem é impossível dizer, não é palavras inefáveis que ele está falando que ao homem é impossível de ver, é o homem carnal, aquele que não consegue ouvir as coisas do espírito. Para eles é impossível ver as coisas do espírito. Por quê? Porque só vivem no físico, na visão carnal, não vivem no espírito. Então vocês vejam bem, né? Então vamos lá. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Vocês vejam, quando ele diz, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, é um evangelho fora da visão do espírito, tá? Porque o evangelho que hoje é pregado aí nos templos físicos é o evangelho de você vai ter uma vida boa, sabe? Ah, esse problema aí que tá tendo aí, né? Dessa doença aí, é um problema momentâneo, mas Deus vai dar a vitória para vocês, e porque vai melhorar, e porque Deus ele vai prosperar as suas finanças, que ele vai prosperar a sua empresa e blá blá blá. Isso é um evangelho de barganha e um evangelho baseado nas coisas físicas. Porque o evangelho que Yahushua nos propõe é um evangelho na visão do espírito. Ele não prometeu nada nessa vida física. O que ele disse nessa vida física o apóstolo Paulo disse, se tivermos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. É isso que ele fala. Ele não fala assim, olha, se você seguir a Yahushua, ele vai te dar carro, vai te dar mansões, vai te dar casas, ele vai te dar tudo bom no melhor, você vai ter um emprego maravilhoso, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Não. Se você tiver o que comer e o que vestir, estejam contentes com isso. Porque a promessa que ele nos fez é a vida eterna. Né? Ele não deu uma promessa pra gente de vida de oba-oba aqui, mas é a vida eterna. Então, quando foge disso e a pessoa começa a pregar coisas terrenas, como o apóstolo Paulo falou em Gálatas 3, né? Cuidado com os cães, porque esses cães, né, que são os líderes religiosos, eles só falam das coisas terrenas, eles só pensam no estômago, ou seja, no que eles querem, no que eles podem ter, eles só falam coisas terrenas, não falam nada do espírito.
Então vocês vejam bem, e é isso que ele está falando, que o evangelho diferente do que pregamos é isso, é a pessoa pregar um evangelho que não está baseado na visão do Espírito, e para isso eles distorcem a Escritura, tá? É isso que o sistema religioso faz, distorce a Escritura, para poder falar bens materiais, coisas materiais, e sendo que na Escritura nós temos o entendimento na visão do Espírito. Tá? Da gente andar na visão do Espírito, não tem nada de físico. É lógico que o Pai nos abençoa, nos dá vida, nos dá saúde, nos dá o fôlego de vida, né? Nos dá o sol, o oxigênio, embora esse oxigênio aí esteja contaminado, mas nós estamos sendo sustentados por Yahweh, né? Mas aqui nessa vida temporal, amados, se a gente trabalha, a gente conquista, nós conquistamos, ele nos abençoou, sim, ele nos fortaleceu, sim, mas nós conquistamos, né? Mas ele não prometeu isso pra gente, o que ele prometeu foi a vida eterna. Isso é bem claro na Escritura. Então aqui, ó, verso 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Ele frisa de novo isso, que seja amaldiçoado. Vocês vejam bem. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Yahweh? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Yahushua. Vocês vejam que esse sistema religioso, esses líderes religiosos, eles querem agradar a homem. Eles falam palavras que sejam boas, que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem ouvir, olha, que vai melhorar, que vai dar tudo certo, que vocês vão ser bênçãos, que vocês vão ter casa própria, que vocês, se vocês forem fiéis e derem dízimo, derem ofertas, plantar a semente, né? Que a semente que eles falam é a oferta num templo físico, sendo que a semente é o quê? É a gente plantar a palavra a outras pessoas para germinar no entendimento das pessoas, para as pessoas seguirem Yahushua. A semente na Escritura é uma, que é a palavra que é Yahushua. Agora, o sistema religioso, a semente é o quê? É a oferta, dinheiro, num templo físico. A gente vê que eles distorcem. Então, vocês vejam que eles querem agradar homens, querem falar palavras bonitas, coisas de encorajamento nessa vida temporal, mas as coisas que estão por vir, a tribulação que nós vamos passar, que o próprio Yahushua disse que não aconteceu e não acontecerá outra pior do que essa, isso eles não falam. E aí as pessoas estão dormindo no engano da religião, no engano do sistema, acreditando nessa mentira, porque eles querem ouvir palavras agradáveis, coisas, né, que sejam boas aos ouvidos. Mas coisas boas aos ouvidos pode trazer consequências gravíssimas, porque as pessoas não se preparando, não se precavendo, não vão entrar no desespero. Não vão ter como se preparar, não vão ter como se precaver, como, né, resolver, e vão entrar no desespero. Isso que vai ser terrível, amados. E aí, quão triste vai ser as pessoas que acreditaram nos líderes religiosos e verem quão enganados elas foram, né? Por não examinar as escrituras e por acreditar nas mentiras da mídia e nas mentiras do sistema religioso, do sistema político, nessas mentiradas todas aí, né? Então, a gente vê isso claramente. Então, irmãos, verso 11, né? Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Vocês vejam bem, não é de origem humana. Por quê? Porque ele é do Espírito, é do próprio Pai que é Espírito. Não é de origem humana. E por isso que as pessoas que estão no sistema, na visão física, na visão carnal, que não conseguem entender o Espírito, não vai compreender o evangelho no Espírito. Entende, amados? Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Yahushua por revelação.
Isso que é revelação, amados. É quando a gente lê a Escritura e a gente consegue entender, ver na visão do Espírito, o que realmente o Espírito está mostrando na visão do Espírito. Isso que é revelação, não é essa revelação aí. Eis que eu, Senhor, te falo, que você vai ser próspero nessa vida, que você vai ter um emprego bom, que você, quando acabar esse problema todo, você vai ser empresário e não sei o que, não sei o que. Isso não é revelação, isso é revelamento, isso é mentira. E a Rússia não falou nada disso. A revelação na Escritura, está escrito na Escritura, e é uma revelação que o Espírito nos mostra na visão do Espírito. Então vocês vejam bem. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Como perseguia com violência a igreja de Iarro, procurando destruí-la. Vocês vejam bem que ele era judeu, ele era fariseu, tá? O apóstolo Paulo era fariseu. E ele destruía a igreja de Iarro, os seguidores de Arrucha, porque ele acreditava que na religião que ele estava era o correto. Até que ele, indo para esqueci até, para Damasco. Indo para Damasco, né, e Arrucha se encontrou com ele, e ele, né, ali teve um encontro com Arrucha, e Arrucha perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, né? E ele diz, quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Arrucha, a quem tu persegues. E ali ele teve um entendimento, né? A visão dele foi aberta, a visão no Espírito, ele foi cheio do Espírito, e ele não foi cheio do Espírito e ficou buscando ser cheio do Espírito, não. Ele foi cheio do Espírito e passou a ser cheio do Espírito, como está na Escritura. Cheio do Espírito. Não tem essa de você é cheio do Espírito, aí você tem que buscar ser cheio, não. Não, você tem que buscar o entendimento na Escritura, que quando você lê a Escritura e busca o entendimento, o Espírito vai mostrar na visão do Espírito o que está escrito na Escritura. Entende, amados? Então é diferente. Você vê que o apóstolo Paulo, ele contava na religiosidade, ele perseguia os seguidores de Arrucha, né? A igreja de Iarro, ele perseguia. Então, olha só. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Iarro me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Veja, não consultou, ele não consultou por quê? Porque quem orientou ele foi o próprio Arrucha. Vocês viram bem? Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor, né? Irmão de Arrucha. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Iarro que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Iarrucha. Veja, que estão em Iarrucha. Não é que estão num templo físico, que estão numa religião, que estão seguindo um líder religioso, mas é que estão em Iarrucha. Vocês vejam bem, a Escritura é bem clara. Que estão em Iarrucha, porque o caminho é Iarrucha, o pastor é Iarrucha. O apóstolo, o sacerdote é Iarrucha, ele é bispo e pastor de nossas almas, o bispo é Iarrucha, né? Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Iarro por minha causa. Então vocês vejam, amados, né? O quão maravilhoso é isso. Né? O quão maravilhoso a gente entender a Escritura na visão do Espírito, mas a gente só consegue entender na visão do Espírito quando o próprio Espírito nos revela. Por isso que é revelação, porque é o Espírito que nos revela a Escritura na visão do Espírito, não é na visão do físico, mas é na visão do Espírito. Por isso que as pessoas, quando leem a Bíblia, né, elas leem a Bíblia e entendem na visão física, porque elas aprenderam no sistema religioso assim. Mas somente o Espírito
que nos mostra. Por isso que o apóstolo Paulo disse que a letra é morta, mas o espírito vivifica. Ou seja, a letra da Bíblia é morta. O que está escrito é morto. Mas quando a gente lê na visão do Espírito, é o Espírito que traz vida. Por quê? Porque ele traz vida na visão do Espírito, no entendimento do Espírito. Então isso é maravilhoso. Vamos aqui continuar aqui o que ele vai falar para a gente encerrar essa parte desse vídeo. Ainda que traga evangelho, que evangelho é boas novas, ainda que alguém pregue uma outra palavra que eu não vos tenha anunciado, que eu não vos tenha revelado, que eu não traga como revelação do terceiro céu, qualquer um, ainda que seja um anjo, seja o quê? É isso que você entende? Então aqui que vai começar a briga. Então ele diz aqui que vai começar a briga. Ele vai começar a falar algumas coisas, né, amados? E até mesmo coisas que distorcem o que o apóstolo Paulo falou, porque, na verdade, o Geraldo, ele não está enganando as pessoas, querendo enganar. Ele está enganando? Está. Mas ele está enganando porque ele está enganado. E ele pensa que ele está livre seguindo a Yahushua, mas não está, amados. Não está. Ele não consegue ainda compreender as coisas do Espírito. Porque na cabeça do Geraldo, como a gente viu nos vídeos anteriores, né? Trazendo aqui a memória da gente, ele diz o seguinte, que o apóstolo Paulo foi pregar aos gentios, tá? E o Pedro e João, eles foram aos circuncisos. Mas na cabeça do Geraldo, ele pensa assim que o apóstolo João e Tiago, o apóstolo João e Pedro, eles foram pregar aos circuncisos para eles pegarem a lei, a circuncisão, mas não é. Eles foram aqueles que estavam na circuncisão para anunciar o evangelho no Espírito. É isso que aconteceu, amados. Só que o Geraldo aqui, ele não consegue compreender isso. Tanto que ele se baseia que ele é apóstolo, por quê? Porque ele não acredita no livro de Apocalipse. E é no livro de Apocalipse que diz que os apóstolos que não são, né, que eles também não são, que eles enganam, né, como a gente já leu no livro de Apocalipse, né, 2. Então a gente vê isso bem claro, mas ele não aceita o livro de Apocalipse. E ele vai falar coisas aqui que distorcem, inclusive, o que o apóstolo Paulo fala. Por quê? Porque ele não consegue compreender a Escritura na visão do Espírito. Porque o Espírito ainda não revela a ele, na visão do Espírito, porque ele ainda está na religiosidade. Por isso, amados, que na Escritura diz que Yahushua é a água. Ele é a água limpa que nos limpa. Né? E ele limpa o quê? Quando a gente vai para Yahushua, que é o caminho, ele nos limpa de toda a religiosidade. Porque se a gente tiver religiosidade, não tem como a gente conseguir enxergar a Escritura na visão do Espírito. Não tem como o Espírito mostrar na visão do Espírito se a pessoa não está presa à religiosidade. Por isso que Yahushua veio nos libertar. Né? E conhecereis a verdade, que é Yahushua, e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? De todo engano. Do engano da maçonaria, do engano da religião, do engano da política, do engano da mídia, porque a mídia mente. Tá? A maior fake news que tem a mídia. Então, por isso, né, que ele não consegue ainda enxergar. E por isso que ele até distorce coisas que a gente vai ver aqui, porque eu vi esse vídeo dele mais de 2 anos atrás, e a gente vai ver que ele distorce, inclusive, coisas que o apóstolo Paulo fala, que ele distorce por ele não compreender as coisas do Espírito. Então, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Sejam livres de todo o engano das trevas, em nome de Yahushua. Não sigam a homens, sigam ao único pastor, Yahushua. Até a próxima, amados.